Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Qualidade e Produtividade. Eu me chamo Fernando Ferrari e o tema de hoje é Pokaioke. Vamos lá? Muito bem pessoal, então vamos lá para mais uma videoaula aqui do canal Qualidade e Produtividade, tá? Quero pedir para você considerar se inscrever aí se ainda não é inscrito, tá bom? Deixa seus comentários, seu joinha aí logo abaixo do vídeo. Tem o link também para você baixar no seu smartphone o Lean App, tá? É um aplicativo Lean aí para as atividades de Kaizen. Bom, então bora lá falar um pouco aqui sobre Pokaioke, tá? Faz parte aí do ciclo de perfeição do Lean, tá? Nada mais é do que, né, uma maneira de encarar aí os problemas, tá bom? Eu vou chavear aqui para a tela, como sempre eu preparei aqui uma sequência de slides, tá? Os tópicos que nós vamos ver hoje são as origens do Pokaioke, tá? Os princípios, as vantagens, a relação entre causa e efeito, os 10 erros mais comuns, as abordagens, quais são os red flags, tá? A gente encara aí durante a implementação, 0 defeitos, guia para Pokaioke, 5 ferramentas comuns aí do Pokaioke e alguns exemplos do dia a dia e da área industrial, tá bom, pessoal? Então vamos lá, vou passar aqui, então vamos começar falando sobre as origens aí do Pokaioke, né? Quem deu origem a esse termo aí foi um consultor japonês chamado Shigeo Shingo, tá? Ele trabalhou junto com a Ishiono, tá? Na implementação do sistema Toyota de produção, principalmente na redução do tempo de setup, né? O SMED, e é responsável também por dar ideia aí do que eles chamam de controle de qualidade zero, né? Ou Zero Quality Control em inglês, tá bom? A ideia era simples, tá? O principal conceito é a gente tem que implementar a qualidade na fonte, tá? O próprio processo precisa garantir, tá? Que não permitir que erros sejam gerados ou aconteçam, tá? Então começou um movimento, né? Para implementar dispositivos como esse que está mostrando na tela aí, tá? Por exemplo, um componente invertido, ele usa a própria característica física ali do componente, né? Coloca ali uma aba, tá? Para subtrair o componente que está colocado invertido ali na calha. Tá? E embaixo também é a mesma coisa, né? Tem um dispositivo ali que não permite que um componente invertido passe adiante, né? Então foi Shingo que estabeleceu, né, essa característica aí, né, de a prova de erros, né? A gente vai dar uma olhada no termo mais adiante aí, né? Foi ele também que, né, no começo, né, ele deu o nome, né, se chamava Bakaioke, mas vou falar sobre isso aí no próximo slide, tá? Então a prova de erros significa Pokaioke, né, significa prova de erros, tá? O termo Poka significa erro involuntário, tá? E Yoke significa evitar, né? Então evitar um erro, né? Evitar o erro involuntário, né? A prova de erros, né? Traduzindo aí pro latinizando aí, tá bom? O termo inicial, né, que ele empregou era Bakaioke, tá? Baka significa idiota, né? E Yoke significa evitar, né? Então, no início, né, se chamava prova de idiotas ou de idiotice, né? Mas em 1963, um operário aí da Arakawa Body Company, né, que era uma empresa para a qual ele prestava consultoria, né, se recusou a utilizar aí o dispositivo, né, alegando que era desonroso, né, ele trabalhar no posto de trabalho a prova, né, que tinha um dispositivo que era a prova de idiotas. Para ele era um ultraje, né? Então ele começou a enfrentar um pouco de resistência com relação a isso, acabou mudando o termo para Pokaioke, né? Inclusive melhorando a abordagem dele aí. Tá bom? É só uma curiosidade aí, né, com relação. Bom, vamos dar uma olhada quais são os princípios do Pokaioke, né? Ele leva em conta que as falhas são inevitáveis, né? Elas vão acontecer, né? Queira ou não. As pessoas elas não conseguem se concentrar 100% do tempo no trabalho, né? Então não conseguem ficar ali o tempo todo concentrado, né? E o conceito de que os erros devem ser prevenidos, né? Ou imediatamente detectados antes de acontecer, né? E se possível corrigidos. Tá? O Pokaioke ele deve ser barato, né? Ou seja, ter baixo custo, tem que ser simples, tá? Tem que ser eficiente, né? Eu diria que 100% eficiente para ser chamado de Pokaioke, tá? Ele tem que ser simples e engenhoso, né? Respeita a inteligência e a honra, né, dos operadores. Eles acabam eliminando tarefas repetitivas de inspeção, né, de toque para ver se a peça está presente, né, evitando, né, a dependência de estar 100% do tempo atento ali, né. E para ser considerado Pokaioke, ele não permite que seja
produzido nem mesmo um pequeno defeito, né? Então tem como objetivo final, né, realizar o zero defeito, tá? Então esses são os princípios do Poka-Yoke aí, né? Quais são as vantagens de implementar Poka-Yoke? Né? Ele não necessita de um programa de treinamento formal, né? Elimina operações de inspeção, né? Ou seja, acaba reduzindo até o tempo de ciclo aí das operações, tá? Os operadores ficam livres, né, de tarefas repetitivas, ele promove a criatividade, a atividade que agrega valor realmente, né? Eu diria que tornar os operadores, né, parte do desenvolvimento do Poka-Yoke, você acaba eliminando o oitavo desperdício, né, que é o desperdício de talento aí, né, resulta em trabalho com zero defeitos, né? A necessidade de ação imediata quando um problema surge, né, ela é inerente ali do processo, tá bom? E propicia 100% de inspeção na operação, ou seja, é uma operação que já tem, né, a qualidade embutida ali no processo, tá? E isso é muito relacionado ao conceito de controle de qualidade zero, né, criado por Shingo, tá? A maneira tradicional, né, que se enxerga aí os processos, uma maneira mais antiga aí, né? Então você tem aqui as etapas de processo, né? Ó, tem a etapa 1, produz, passa para a etapa 2, produz, passa para a etapa 3 e em seguida tem uma inspeção, né? Uma inspeção final que a gente chama aqui. E essa inspeção dá feedback para as demais estações, né? Nota que fica um pouco longe aqui, né, para chegar a informação, né? Com esse conceito de Zero Quality Control, né, a etapa seguinte é responsável pela qualidade da etapa anterior. Então ela dá o feedback imediato aqui. Ó. Nota que os feedbacks são bem curtos aqui, tá? E eles partem de todas as estações. Então, todas as etapas são responsáveis, acabam ficando responsáveis pela qualidade, né? Não se permite que um defeito siga adiante, tá bom? Então essa é a diferença aí entre o princípio de controle de qualidade zero e o pensamento tradicional, é muito comum, tá? Qual é a relação que existe entre causa e efeito? Né? Então, quando a gente está implementando o Poka-Yoke, nós estamos, na verdade, tentando eliminar um erro, tá, que produz um defeito. Tá? Então, essa é uma relação de 1 para 1 aqui. Tá? Então, existem algumas coisas que acabam passando desapercebidas das pessoas quando estão implementando o Poka-Yoke com relação a causa e efeito. Né? Então, você tem, por exemplo, um defeito que pode acontecer por 2 tipos de erros diferentes. Tá? Ou um erro, tá, que é o terceiro caso aqui, ele pode causar 2 tipos de defeitos diferentes, tá? Ou 2 erros podem causar defeitos diferentes também, tá? Então, não existe uma relação unívoca, né, entre causa e efeito, ou entre erro e um defeito, tá? Então, é importante ter noção dessa condição aí, para que não se confundam, né, causas e efeitos aí, na ideia de implementar Poka-Yoke, tá bom? Por que os erros ocorrem? Né? Existem algumas causas muito comuns de erros aí, né, que levam à necessidade de implementação de Poka-Yoke. Tá? As omissões do processo, né, etapas faltando ali no processo que deve ser seguido, erros cometidos durante o processamento, tá? Erro ao instalar um componente, ou montar um componente, né? Omissões na montagem, né? Deixar de montar um componente, tá? Incluir uma peça ou item a mais ou a menos, tá? Também acontece bastante. Montar a peça, mas é a peça errada. Tá? Erros na operação do equipamento, erros nos ajustes, nas medições e dimensões, podem causar também a geração de defeitos ou falhas. Né? Erros na manutenção dos equipamentos, né? O equipamento pode estar numa condição desfavorável para a montagem, tá bom? E os erros na preparação do setup ou nos ajustes das ferramentas que vão ser utilizadas aí para realizar o processo, tá bom? Então essas são algumas causas comuns aí de erros, né, que levam à necessidade de implementação do Poka-Yoke, tá? Existem 2 maneiras, né, de encarar aí a abordagem Poka-Yoke, né? Um ponto negativo, né, que os defeitos são inevitáveis, é um pensamento muito comum, né? Eu levo em conta que os defeitos são inevitáveis, então eu vou conviver com eles. Se eu começo a conviver com os erros, levo em conta, né, uma quantidade de falhas no custeio do produto, na hora de dimensionar processos, isso acaba fazendo com que exista uma conivência, né, com relação aos defeitos aí, tá? Então, as pessoas cometem erros, colocam a culpa em outras pessoas, os erros são detectados somente em inspeções finais, né? É feita uma inspeção por amostragem, então necessariamente você tem que ter uma etapa para tirar uma amostra para fazer um julgamento do lote geral que foi fabricado, né? E, consequentemente, né, em algum momento, alguns erros vão chegar ao cliente. Tá? Então, um cliente insatisfeito conta para 20, 30. Aí, né? Então, é muito negativo. Tá? Diria que é até impossível de calcular o impacto que isso pode ter aí
na marca ou na reputação, né, da empresa. Uma abordagem mais positiva é considerar que defeitos podem ser eliminados, né, e criar um ambiente, né, favorável a que as pessoas procurem essa solução. Tá? É um desafio, na verdade você torna isso um desafio. Né? Implementar uma cultura de perguntar os 5 porquês, tá? Fazer os 5 porquês de maneira adequada, tá bom? Criar dispositivos Poka-Yoke, né? E mesmo que não se tenha certeza que ele vai resolver o problema, fazer e tentar, né? E fazer agora, né? Não ficar esperando por capital ou grandes investimentos para fazer. Tentar fazer com mockup, com protótipos de baixo custo, tá? Muitas vezes quem trabalha na própria operação, os operadores têm as melhores ideias para ajudar a resolver esse problema. Eles estão ali todo dia, estão todo dia sendo cobrados por isso, então eles têm as melhores ideias, tá? Quais são condições que sinalizam a ocorrência de defeitos aí, né? Red flags, né? E que Poka-Yoke é aplicável ali num posto de trabalho, né? Quando você tem muitos ajustes ou calços sendo usados, tá? Na troca, instalação de ferramentas, tá? Medidas ou especificações críticas de serem atendidas, tá? Muitas peças ou peças misturadas, né, no processo ou no posto de trabalho. Existem múltiplas etapas de trabalho para ser feito também. A produção ela é intermitente, uma hora você está produzindo em regime, outra hora está totalmente parada. Tá? Não existem padrões a serem seguidos, né? Muitas pessoas não têm os padrões, né, para saber, para fazer o julgamento certo ou errado, para que se compare e determine se aquilo é realmente uma falha. Tá? A presença de simetria ou assimetria, tá? Nos dispositivos e peças sendo montadas, tá bom? Muitas vezes uma peça assimétrica ela é muito mais fácil de detectar a posição dela se ela está correta, né, na montagem ou não. Peças parecidas e pequenas, tá? Muitas vezes peças muito pequenas sendo montadas manualmente, tá? Sem auxílio nem de uma pinça ou lupa. Quando a velocidade é muito alta, tá? Quando o volume é muito grande, peças muito grandes também, difíceis de serem seguradas, né? Muitas vezes os processos fazem com que os operadores utilizem as mãos como suporte ou como apoio, tá? Isso é muito ruim. A condição do ambiente também acaba favorecendo a ocorrência de falhas, né? O manuseio de material inadequado, a falta de limpeza, a falta de organização, né? Iluminação, temperatura, condições que colocam ali a pessoa que está trabalhando naquela estação de trabalho numa situação difícil de atender os padrões de qualidade exigidos. Tá? Então, são alguns red flags aí que podem sinalizar a ocorrência. Né? O que é zero defeito? Né? Zero defeito, tá? É um tipo de controle de qualidade, como eu já falei aí anteriormente, tá? Implementado pelo Shingo para que o próprio processo que está fabricando ali aquela etapa, tá? Ele tem algum mecanismo, tá, de controle, para evitar essa situação de erro que vai causar um defeito adiante. Tá? Então existem alguns métodos, tá, de Poka-Yoke que são utilizados aí para implementar esses dispositivos aí. Então os métodos são os seguintes, são 5 aqui. Tá? O método de controle, tá, que é quando o Poka-Yoke é ativado, a máquina ou linha de processamento para, de forma que o problema possa ser corrigido. Tá? Tem o método também da advertência, que é quando o Poka-Yoke é ativado, um alarme soa, uma luz sinaliza avisando ali o operador que tem alguma coisa errada. Né? Geralmente também se utiliza andon, tá? Que são sinalizações sonoras e visuais. Aí. O método de contato, tá? Que é quando os defeitos são identificados em virtude da existência ou não, né, de contato entre o dispositivo, tá, de detecção e alguma característica ligada à forma, dimensão ou característica presente no produto. Tá? A gente vai dar uma olhada nisso mais aqui, tem alguns exemplos aqui mais adiante. Tá? O método de conjunto, tá? Que determina se um determinado número de atividades previstas foram executadas. Tá? Então imagina que a minha operação lá de trabalho tem 5 etapas. Tá? Se eu cumprir 4 etapas, tem alguma coisa faltando. Né? E o método das etapas determina se são seguidos os estágios ou operações estabelecidas por um dado procedimento na ordem determinada. Tá? Então, essas são as 5 metodologias aí empregadas pela filosofia de zero defeitos, tá? Na implementação de Poka-Yokes. Tá bem? Então, um mantra, tá? Um mantra muito importante de memorizar quando você está idealizando, né? Prototipando aí um Poka-Yoke é não gerar defeitos, tá? Não passar defeitos adiante e não aceitar defeitos, tá? E por último, evitar retrabalhos, tá? Então, essa é a pirâmide aí do mantra do Poka-Yoke. Tá bom?
Aqui tem um guia passo a passo, né, com todas as etapas para se elaborar um Poka-yoke, tá? Algumas características, né, antes de a gente falar aí das etapas, um Poka-yoke bom é aquele que detecta o defeito antes que ele passe para a próxima etapa, tá? Um razoável é o detectar enquanto o erro está sendo gerado, tá? Mas o ideal é tornar impossível que os erros aconteçam, tá? Então esse é o ideal, aí o Poka-yoke é aquele que antes de acontecer alguma coisa errada, ele já trava e não deixa seguir adiante, tá bom, pessoal? Bom, passo a passo para, né, prototipar aí um Poka-yoke, né? A primeira etapa é descrever exatamente qual é o defeito, né? Como ele acontece, qual é a taxa de defeito, se ele é um defeito relevante, tá? Se justifica o esforço para implementar um Poka-yoke. Tá? Eu diria que qualquer defeito que é gerado justifica a implementação de um Poka-yoke. A etapa 2 é detectar os pontos de origem e de detecção, tá? Muitas vezes um erro, tá, acontece numa etapa no início do processo e vai ser detectado só lá na frente, no final, né? Às vezes na inspeção final, às vezes numa outra etapa que não consegue ser executada por conta desse erro. Então, detectar se essa distância é muito grande, se eles estão em etapas subsequentes, né? Mas é muito importante detectar o ponto de origem e o ponto de detecção de uma falha, tá? De um erro aí. A etapa 3, né, consiste em determinar qual é a sequência de eventos, né, que precisa ser cumprida, tá, para que o processo seja feito de maneira perfeita. Tá? Essa é a sequência de eventos ideal, de maneira que um produto bom vai ser produzido. Tá? A etapa 4 consiste em comparar esse padrão, que deveria estar sendo seguido, com um padrão, tá, que está acontecendo na vida real. Então, muitas vezes, o que está sendo executado como processo não corresponde, tá, ao padrão ideal exigido aí. Tá bom? Então isso muitas vezes causa erros aí, tá? E torna a solução, né, ou a implementação um pouco aqui mais fácil. A etapa 5 consiste em fazer os 5 porquês, né, entender o porquê que esse padrão não está sendo seguido, ou que não está sendo possível, né, cumprir essas etapas aí ideais de processamento. Tá? A etapa 6, né, consiste em identificar o método, né, o tipo de Poka-yoke, a gente viu uma tabela agora há pouco, né? Identificar o método ideal, tá, para implementar o Poka-yoke e esboçar, né, qual é o dispositivo, qual é o tipo de mecanismo que você vai implementar no processo para que essa falha não volte a acontecer, tá, pessoal? A última etapa, por final, né, uma vez que você esboçou o dispositivo, é testar a eficiência dele, né? Criar um protótipo, coloca, testa a eficiência, checa se ele realmente evita a falha, implementar, tá? E depois, em seguida, né, uma vez que ele teve 100% de sucesso, manter esse processo funcionando, incluir o Poka-yoke, né, nas etapas de manutenção preventiva e tudo mais, na documentação do processo, né, oficializar essa implementação. Tá bom? Então é uma etapa até que lógica, hein, né? Eu acho que não tem muito segredo. As 5 ferramentas comuns aí de Poka-yokes, tá? A utilização de pinos guia, tá? Geralmente em posições assimétricas, para que não seja possível encaixar, por exemplo, uma tampa do dispositivo, tá, fora da posição correta, né, ou de maneira invertida. A instalação de alarmes de segurança, quando algumas coisas acontecem errado, né, isso aqui é o famoso andon aí, tá. O uso de sensores e interruptores, tá, que são limitadores de processamento aí, uma vez que uma condição não está sendo cumprida ali, eletronicamente ele trava o processo evitando o erro, tá. Contadores, né, para checar se uma quantidade de etapas foi concluída ou se uma quantidade de peças foi processada, tá? E checklists, tá? São as 5 ferramentas mais comuns aí no controle de qualidade zero, tá? E também na utilização em Poka-yokes, tá bom? Então eu vou mostrar aqui alguns exemplos, tá? Muito comuns aí, também é fácil de encontrar na internet muitos exemplos. Se você digitar no Google aí Poka-yoke, você vai encontrar diversos exemplos, tá, no dia a dia, na indústria, e o YouTube também tem muitos recursos, muitos vídeos bacanas, inclusive de grandes montadoras aí, tá bom? Então aqui tem um exemplo do método de contato, né, quando o cilindro está estendido, né, esse dispositivo aqui, ele detecta a presença, né, do cilindro, então se ele estiver estendido aqui, existe uma falha, ele trava o processo, não deixa seguir adiante, tá? Esse aqui é um torno, tá? É uma máquina de usinagem, perdão, e ele tem um painel aqui que vai acendendo conforme as etapas vão sendo realizadas, né? Então, cada ciclo da máquina acende aqui uma luz, né? E se ela não for cumprida, a sequência correta aqui também trava o processo, tá bom?
Tem aqui, né, um exemplo de um transmissor e um receptor fotoelétrico aqui, né, em um objeto que vai passar, né, então ele detecta aqui se o objeto, por exemplo, passar e atingir aqui, ele para o processamento, né, ou não. Há o método de contato, né, aqui, ó, que é um dispositivo aqui que toca, né, a peça aqui, essa fitinha amarela aqui, né, então ele entra aqui no canal, se não tiver o canal, ele provavelmente expulsa a peça aqui, né. Temos aqui agora, né, alguns exemplos de sensores, né, que são dispositivos que são instalados em máquinas e equipamentos do processo aí, né. Então existem tipos de sensores fotoelétricos, né, baseados aí na presença, né, alguns sensores com fibra ótica, sensores piezoelétricos com pressão e força, né. Então conforme o peso que está presente aqui no sensor, né, ou a força que é exercida aí no atuador do sensor aí, ele vai acionar o sinal que vai parar ou não o processo, né, vai detectar. Tem alguns tipos de sensores de vibração também, né, alguns motovibradores, né, que acabam classificando as peças, né, que estão com peso diferente, alguma coisa assim. No cotidiano, né, alguns exemplos de Pokayoke aqui, né, tem um exagero aqui, né, que é uma toalha que mostra aqui a disposição dos talheres, do copo e da taça e do prato e tudo mais, né, então para facilitar a vida aí provavelmente de quem vai servir, né. Um outro exemplo de Pokayoke aqui é esse medidor de altura aqui, né, para as crianças que precisam ter uma altura mínima para poder brincar aí no parque de diversões, né. Tem aqui os cubinhos, né, as crianças usam muito isso aqui, né, para fazer o encaixe, só encaixa se passar pelo orifício aqui que tem a mesma forma da peça, né, então auxilia as crianças a aprenderem as formas aí também, tá bom? O próprio cabo USB, né, ele tem uma nervura interna aqui que não permite que seja encaixado de maneira invertida, né? A tampa aqui do bule, né, que não encaixa de uma outra maneira que não é a maneira correta, nota que tem uma forma aqui, tá? E esse eu achei bem interessante, é um kit para pessoas que precisam fazer aplicação, né, e medições aí diárias por conta de doença, né? Então ele recebe um kit, tá? Então a primeira etapa é retirar aqui o aplicador, né? Provavelmente é um aplicador aí para diabéticos, né? Em seguida, né, na segunda, nota que na primeira etapa ele retira esse item, na segunda etapa ele retira esse, na terceira ele retira o terceiro item aqui, faz a montagem e na última etapa fica disponível para ele aqui, né, provavelmente os cartuchos aqui da substância que ele vai inserir, tá? Achei bem interessante também. E na indústria, né? Então tem aqui um exemplo, ó, de sensor de presença, tá, no dispositivo, ó, tá? Isso aqui vai detectar a presença aqui, tá? As cortinas de luz, né, de segurança aí, tá? Então a medida para evitar algum acidente, né? Então tem aqui um sensor, um emissor e um receptor, tá? De infravermelho, se a pessoa invadir aqui a barreira de luz, ele corta o funcionamento do equipamento, evitando acidente, né? Tem aqui um exemplo bacana, bem simples, ó, uma cinta vermelha que é colada aqui nas pastas, ó. Então se uma pasta for colocada na ordem incorreta aqui, né, é possível detectar. Então nota que tem duas pastas aqui que estão invertidas, ó, tá? Dá para detectar a posição das pastas corretamente aí. Tem um exemplo aqui que eu já mostrei no começo, nessas duas calhas aqui. Aqui um exemplo de Pokayoke, ó, tem como se fosse uma aleta aqui que impede a porca de ser parafusada da maneira incorreta, tá? Então nota que essa aqui é a maneira invertida, tá? E essa aqui é a maneira correta, então essa parte, né, tá em preto aqui, impede que essa nervura da porca fique para baixo aí, tá bom? Aqui tem um outro exemplo de um sensor, uma câmera na verdade, né, filmando aqui o rótulo, tá? Então se o rótulo estiver invertido, ó, né, ou tiver com a tampa aberta aqui, ele vai detectar, tá? Aqui alguns exemplos, né, de Pick to Light, né, que é fazer a coleta de componentes de acordo com a luz que está piscando, né? Então nota aqui que à medida que ele invade a barreira aqui de luz, né, ele detecta aqui, ele fala, ó, você precisa pegar o componente dessa posição aqui, a luz está verde, tá? Aqui ele faz, né, o apontamento, né, ele aperta aqui o botão, então ele já faz até a contagem aqui dos itens, tá bom? Aqui um outro exemplo, tá? Uma barreira de luz aqui, se ele invadir com a mão para pegar um parafuso, significa que essa peça foi pega e montada, tá? E aqui, né, um acionador aqui de vermelho para parar a linha, tá? Para fazer a parada aí do processo, tá bom? Então são exemplos aí de Pokayoke, tá? Espero que vocês tenham gostado, tá? Por esse vídeo aqui é tudo. Se a gente não se falar mais ainda esse ano, tá? Esse vídeo aqui está sendo gravado dia 31, então eu quero desejar um feliz 2022 a todos vocês, tá?
tá bom? Espero que seja um ano de muitas realizações, muita paz, saúde e sucesso para vocês. E quero agradecer a participação de vocês aqui nesse canal durante o ano 2021 e que em 2022 a gente possa trazer novos tópicos e novos vídeos legais aqui para vocês, tá bom? Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. Tchau!